A população deve ser envolvida no planeamento da mobilidade urbana, como também envolvida no planeamento das demais funções e atividades da vida na cidade. No que toca à mobilidade urbana como ao resto, eu creio que essa participação deve envolver pelo menos duas fases. Há uma fase que eu chamaria da folha em branco, ou seja, a participação não se deve limitar a confrontar as pessoas com planos e projetos pré-definidos, uma participação de tipo mais reativo. É necessário, antes de mais, com uma folha em branco, e daí participação de folha em branco, ouvir as pessoas. Ouvir preocupações, opiniões, sugestões, comentários, anseios, aspirações, desejos, e é através dessa auscultação, do apuramento das várias sensibilidades, que se deve partir para a elaboração de planos ou de projetos, neste caso, de mobilidade. Depois há uma segunda fase que visa aferir os projetos e os planos em função daquela que é a opinião das pessoas sobre esses projetos e sobre esses planos. No caso da mobilidade, há uma especificidade que deve ser tida em conta. Desde logo, quem é que deve participar? Seguramente associações de vários tipos, associações de moradores, associações dedicadas à promoção da mobilidade suave, outro tipo de associações, académicos que se debrucem profissionalmente sobre estas áreas. A população em geral é muito importante no caso da mobilidade, ouvir não apenas aqueles que vivem 24 horas por dia em Lisboa, mas também aqueles que, vivendo em Lisboa uma grande parte do dia, vão dormir a outros concelhos. A mobilidade não existe dentro dos limites estritos administrativos de uma determinada cidade. Ela hoje organiza-se à escala metropolitana fundamentalmente, e isto exige processo de participação, seguramente mais complexos, têm de ser mais bem organizados, em articulação com municípios vizinhos, mas também essas populações que todos os dias cá entram e saem, associados aos movimentos pendulares, devem ter um papel nesse planeamento da mobilidade urbana. Reduzir o volume de tráfego é essencial. Apostar no transporte público é o pilar fundamental de qualquer política de mobilidade sustentável. Nós precisamos aprofundar um caminho que foi feito de progressiva reversão de uma certa degradação do transporte público. Precisamos de transportes públicos nos vários modos, mais rápido, mais eficaz, mais cómodo, mais seguro e mais barato, diminuindo o número médio de transbordos por deslocação, por exemplo, transformando os percursos mais rápidos e mais efetivos, digamos assim, seja no que toca ao serviço da Carris, que está ainda hoje aquém do serviço que há uma década era garantido por esta empresa. Portanto, temos que repor carreiras, repor horários que foram suprimidos, adaptar percursos, sobretudo à noite e fins de semana, são períodos muito mal cobertos com o serviço da Carris. Precisamos de expandir a rede de metro, as zonas da cidade onde ela não existe. Foi uma opção errada concentrar o desenvolvimento da rede, por exemplo, com a linha circular, em zonas em que o metro já está razoavelmente presente e até mais denso a sua rede, e levá-la às zonas onde ele não existe, promovendo ligações entre linhas hoje existentes e daí multiplicando as opções de mobilidade, levando a concelhos limítrofes. É fundamental a ligação a Louros, é o único concelho vizinho de Lisboa que não tem uma ligação ferroviária pesada, melhorando o serviço da Carris e dos atravessamentos fluviais da Transtejo e da Soflusa. O caminho do passo social intermodal, que a CDU se orgulha de ter tido um papel determinante na consecução dessa importante vitória, é para prosseguir, aprofundando também o caminho de redução do preço dos passes, apontando tendencialmente à sua gratuitidade. É esse o objetivo que fixamos, sendo que não é uma Câmara Municipal sozinha que pode fazer isso, tem que ser algo conseguido em conjunto com outros municípios da área metropolitana e com o Governo. Diminuir a velocidade. Bom, implementar mais zonas de velocidade reduzida, as zonas 30, seguramente que em zonas habitacionais, em bairros consolidados, com zonas de comércio e de lazer, junto de equipamentos públicos, em zonas de cruzamento. Isso é também reduzindo o perfil de algumas vias, desincentivando vias de acesso e de atravessamento da cidade. Isto são medidas que têm contribuído, em experiências que têm sido implementadas em Lisboa e não só, para alguma diminuição da velocidade de circulação, para além de campanhas, que eu acho que não está esgotado ainda o caminho, de campanhas de sensibilização da população em geral para um convívio mais saudável e seguro entre os diferentes modos de transporte. Nós precisamos de criar melhores condições de apropriação mais coletiva do espaço público. Isto exige disputar uma certa hegemonia que o automóvel adquiriu, no que toca, por exemplo, ao estacionamento, à ocupação de passeios. É necessária uma fiscalização efetiva do estacionamento abusivo, e atenção que pilaretes não são fiscais. Os pilaretes, pela sua omnipresença, converteram-se eles próprios num obstáculo à fruição do espaço público, à deslocação, sobretudo, de segmentos da população com mobilidade reduzida. É necessário criar, do ponto de vista dos pavimentos, do ponto de vista da iluminação, melhores condições de circulação pedonal.
ela é essencial para essa apropriação do espaço público. Lisboa tem um instrumento fundamental para isso, é o Plano de Acessibilidade Pedonal. Ele foi criado, aprovado por unanimidade das forças políticas na Câmara Municipal de Lisboa, mas a sua implementação tem sido muito retardada. Nós precisamos, no próximo mandato, fazer um ponto de situação da implementação do plano e estabelecer, eu creio que o horizonte de uma legislatura, de um mandato, é suficiente para implementar de uma forma generalizada o conteúdo daquele plano de acessibilidades pedonais. Tem muitas recomendações úteis, o problema é que não foram implementadas. Na criação de melhores condições de circulação, por exemplo, estabelecendo corredores específicos a par da calçada portuguesa, corredores noutro pavimento que facilitem a deslocação de pessoas com mobilidade reduzida, olhando para a sinalização, iluminação, sinais luminosos, verticais, pilaretes e prevendo uma adequada distribuição desses adereços no espaço público, eles hoje convertem-se em obstáculos à circulação de pessoas. Depois eu acho que os espaços verdes têm aqui também um papel. Nós precisamos de mais árvores, tanto em árvores de alinhamento como em caldeira, e de mais espaços verdes pequenos que sejam. Aí é importante voltar a trazer, é uma proposta da CDU, voltar a trazer para a competência municipal a gestão do arvoredo e dos espaços verdes, alargando o leque de áreas definidas como estruturantes. Foi uma competência que passou para as juntas de freguesia, nós não ganhamos com essa transferência, é necessário voltar a trazer à Câmara, que tem outros meios, outra capacidade de intervenção, esse tipo de competências. E depois, através de, acho que também ajuda a termos eventos temporários, embora regulares, de apropriação mais coletiva do espaço público, de utilização por segmentos específicos da população, crianças, brincar no espaço público em determinadas zonas, em determinados dias, os mais idosos também. É necessário criar essas dinâmicas e a Câmara tem um papel na promoção dessas dinâmicas, indiscutivelmente. Pedonal, já aqui falámos disso, implementar o plano de acessibilidades pedonal no horizonte do próximo mandato é essencial. Tem vindo a marcar passo essa aplicação do plano e ela tem de avançar. No que toca à bicicleta, nós aprovámos este mandato uma proposta apresentada pelos vereadores eleitos pela CDU para a promoção do uso da bicicleta. Ela prevê algumas linhas de trabalho essenciais, que eu acho que devem ser desenvolvidas no horizonte do próximo mandato. Alargar a rede de bicicletas partilhadas, cobrir todas as freguesias da cidade. Nós propusemos que fosse criado, e a Câmara aprovou, mas ainda não foi implementado, um projeto piloto que assegura a gratuitidade do sistema Gira, do sistema de bicicletas partilhadas, pelo menos para todos aqueles que vivem ou trabalham em Lisboa. É mais eficaz, mais democrático investir no alargamento e facilitação do acesso à rede de bicicletas partilhadas do que estimular a aquisição própria de determinados meios, que aproveitou sobretudo a alguns segmentos da população com melhores rendimentos. Ora, apostar nas bicicletas partilhadas, digamos que torna mais democrático esse acesso à bicicleta. O que não exclui a continuidade de alguns programas e até a sua alargação, o seu alargamento não apenas à aquisição, mas também à reparação, incentivando com isso pequenas oficinas, uma dinâmica de oficinas de bairro que possam também ir aparecendo e florescer pela cidade. Precisamos de alargar a rede de ciclovias segregadas, implementando boas práticas no que toca a evitar conflitos, quer com o peão, quer com o automóvel, ganhar alguma coerência do ponto de vista da organização da rede, na sua articulação entre diferentes zonas da cidade e também com municípios vizinhos. É importante prosseguir esse esforço de articulação, implementar medidas de redução da velocidade do tráfego e da velocidade de circulação, já aqui falámos nelas, medidas como os contrassentidos, ou seja, é necessário que a bicicleta represente uma vantagem do ponto de vista dos tempos de deslocação. Os contrassentidos podem ter um papel aí, noutras cidades europeias isso aconteceu, até tiveram um papel na criação de melhores condições para deslocações mais rápidas de bicicleta, dando com isso uma vantagem a esse modo de deslocação, mas também na própria redução da velocidade de circulação do automóvel. Acho que é algo a considerar em Lisboa também. Campanhas de sensibilização, novamente, para promover esse convívio mais saudável com os outros modos de transporte, alargar as zonas de estacionamento, zonas habitacionais, comércio, serviços, equipamentos públicos, procurar criar em grandes polos de concentração de emprego condições não apenas de estacionamento, mas até de balneários, que nós vemos, apesar de tudo, noutras cidades, serem infraestruturas já muito disseminadas e que escasseiam por cá. Eu creio que
é sobretudo por aqui. Quanto ao transporte público, novamente é um nó que é essencial desatar. Nós precisamos ter uma rede de muito maior qualidade à escala metropolitana. É isso que nos vai impedir que muitos carros deixem de entrar na cidade. Isto deve estar associado a estacionamento dissuasor fora dos limites da cidade, desejavelmente gratuito. Foi esse o sentido de uma proposta que a Câmara aprovou, mas que não implementou, apresentada pelos vereadores eleitos pela CDU, fora dos limites da cidade, locais de estacionamento gratuitos em artigo para os utilizadores de transporte público, junto a interfaces de transporte público, e isso é essencial. Como é essencial prosseguir um esforço de consolidação do PART, do Programa de Apoio à Redução Tarifária. Nós conseguimos incluir esse programa nos sucessivos orçamentos de Estado, mas temos de o consolidar de uma forma mais permanente, ou seja, ele não pode estar dependente de uma negociação ano a ano dos sucessivos orçamentos de Estado. Temos de consolidar uma redução substancial do preço do transporte público e uma melhoria considerável também da qualidade do transporte público, dos comboios, da CP, dos atravessamentos fluviais, Transtejo e Soflusa, do metro e da Carris. Aliás, já aqui deixei algumas ideias sobre o desenvolvimento da rede. A ligação na Zona Norte entre a linha azul e a linha verde é essencial, a expansão do metro para a zona ocidental da cidade, onde ele hoje não existe, e a ligação ao Concelho de Louros através da expansão da linha amarela. No imediato devem ser considerados investimentos prioritários, pensando depois o desenvolvimento da rede para além disso também.